Nós vamos compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração desde domingo passado. Vocês lembram que a abertura do culto domingo passado e durante um tempo de meditação nós falamos sobre Barnabé. Barnabé é um dos homens do Novo Testamento que marcou sua história de uma forma muito simples. Barnabé não foi um grande pregador, não foi aquele cara assim de frente da igreja no sentido administrativo, mas Barnabé é um dos homens que hoje nós precisamos ter na igreja. E eu queria hoje ministrar essa palavra sobre Barnabé, porque eu creio naquilo que Deus compartilhou conosco na semana passada, que Deus estava começando um novo ciclo na nossa igreja, no nosso ministério. Eu creio muito naquilo que Deus compartilhou conosco, do que Deus fez domingo passado, começou a fazer, e durante essa semana eu senti muita alegria no meu espírito, por entender que uma estação passou e nós estamos entrando numa outra estação. Eu comecei a me alegrar, porque como eu sou um homem visionário, eu fico olhando sempre para frente. Quando eu não vejo algo para frente, eu fico preocupado. Mas quando Deus começa a me mostrar pela fé algo para frente, algo que vai acontecer de Deus, eu começo a alegrar o meu coração. E eu queria compartilhar com você hoje sobre Fator Barnabé. Talvez você já viu algum livro, alguma mensagem sobre isso, mas esse nome Fator Barnabé significa princípios de Barnabé. Aquilo que Barnabé foi como homem, como servo de Deus, como apóstolo, como discípulo, aquilo que Barnabé fez na vida de muitas pessoas na igreja primitiva. Nós vamos aprender alguns princípios sobre Barnabé. Eu quero orar com você antes de ler essa palavra. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Peça que o Espírito Santo hoje te dê essa capacidade de Barnabé. Ore para que Deus te dê um coração como o coração de Barnabé. Senhor, nós oramos essa noite porque nós não queremos só uma palavra, nós queremos algo prático para a nossa vida. Nós queremos algo que seja prático para o nosso dia a dia. Nós queremos algo, Senhor, que seja prático para o nosso caminhar como igreja, como pessoas, como família, como irmãos, como discípulos, como líderes. Espírito Santo, Tu és o Espírito que conduziu Barnabé. Tu és o mesmo Espírito que encheu Barnabé. Por isso, vem nos encher essa noite com essa mesma unção que o Senhor encheu Barnabé naqueles dias. Eu oro para que isso seja derramado sobre nós aqui essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 4, versículo 32 ao versículo 37. Atos capítulo 4, versículo 32 ao versículo 37. A palavra de Deus diz assim. Podemos ler? Atos 4, 32 a 37. O texto diz assim: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Versículo 36 diz: então José, um levita, natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome ou apelido de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda
e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Aleluia! Quando você lê esse texto e você compreende o que estava acontecendo ali, todo pastor gostaria de ser pastor de uma igreja dessa, todos nós gostaríamos de participar de um tempo como esse, porque dá a entender que as pessoas havia muitas pessoas envolvidas de uma forma diferente. Quando esse texto fala sobre Barnabé, no capítulo 4, é a primeira menção do nome de Barnabé. E quando nós entendemos essa primeira ação de Barnabé, nós percebemos aí que o seu nome não era Barnabé, o seu nome era José. José era conhecido na igreja, todo mundo conhecia o irmão José. Ele não era um cara destacado. Escute isso, querido. A Bíblia não fala que Barnabé era um homem, não era um apóstolo, nem foi um dos homens escolhidos por Jesus para ser um dos discípulos. Dá a entender que Barnabé caminhava no anonimato da igreja. Talvez ele não era um cara de grandes pretensões, talvez Barnabé não queria chegar a títulos, a grandes lugares de representatividade. O que dá a entender é que o irmão José era um homem simples, mas foi um homem que entendeu algo sobrenatural. Ele não precisou receber um título de líder, ele não precisou receber uma unção pastoral. Barnabé não precisou receber nenhum título de nada, nem fazer nenhum curso. Simplesmente Barnabé viu uma oportunidade de abençoar. E Barnabé decidiu no seu coração, disse: eu preciso fazer algo. O texto está dizendo aí que Barnabé era um levita. Levita naquela época era alguém descendente da tribo de Levi. Então ele era um levita da sinagoga de Jerusalém. Ele era um adorador. Então dá a entender que era um cara conduzido pelo Espírito Santo e tinha um coração diferente. Ele não era um homem religioso, embora tenha sido ensinado nos princípios da lei. Mas Barnabé permitiu que o seu coração fosse simples. Barnabé não se envolveu com grandes teologias dos fariseus, dos saduceus. Não, Barnabé não queria saber disso. Barnabé tinha um coração muito simples. E quando Barnabé percebeu que havia uma necessidade na igreja de Jerusalém, muitas pessoas se convertendo, talvez muitos escravos perdendo seus empregos, havia uma grande perseguição. Barnabé viu uma necessidade da igreja. Então Barnabé, que era um levita, ele disse: não, eu sou levita. Barnabé lembrou que havia um princípio sobre os levitas. Você lembra que no Antigo Testamento os levitas não teriam riquezas, não teriam posses. Os levitas viveriam das ofertas e dos dízimos. Eu creio que Barnabé lembrou: não, eu sou levita, eu tenho uma fazenda. Um levita não deve ter fazenda. Um levita não deve ter posses. Tudo que um levita tem é a presença de Deus sobre ele e a disposição de entregar a sua vida. Essa foi a disposição do coração de José. Ele lembrou que ele era um levita. E o princípio era que o levita é mantido por Deus. O levita não precisa se preocupar com posses, com terras, com riquezas, com acúmulo. O levita não precisa se preocupar com aposentadoria, com um monte de coisa para se sustentar, porque o levita é sustentado por Deus. Pelo menos esse é o princípio bíblico. E José está lá na igreja de Jerusalém. E quando Barnabé, ou quando José percebe a necessidade, ele vende a sua fazenda. Ele trouxe toda a venda da sua fazenda. Inclusive foi isso que condenou Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira venderam e guardaram metade. E Barnabé não, entregou tudo.
E eles perceberam que Barnabé era um homem diferente. Por isso eles deram o nome de José, deram um apelido a José de Barnabé. Os discípulos deram a ele esse apelido porque Barnabé se tornou um apacentador. Barnabé se tornou um homem de paz. Barnabé era aquele cara que entendia a necessidade das pessoas na igreja. Barnabé via uma pessoa passando necessidade. Barnabé via uma pessoa entrando, não tinha relacionamento na igreja, e Barnabé se colocava do lado dela e dizia: posso te ajudar? Eu acredito que num culto como esse, Barnabé ficava na porta e ele olhava para as pessoas, os visitantes, e ele chegava e dizia: cara, posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Barnabé se preocupava com as pessoas que se convertiam a Jesus. Barnabé ele não ia só para o culto, ele fazia o culto servindo. Havia uma disposição no coração de Barnabé. Todo lugar precisa ter um homem de paz. Sabe qual é o homem de paz? Aquele lugar onde você chega, onde você não conhece ninguém. Sabe aquela empresa que você não conhece ninguém, você vai resolver um problema lá, de repente você ora e diz: Deus, coloca uma pessoa de paz, coloca uma pessoa que me ajude a resolver esse problema. E aquela pessoa se apresenta para você, e ela te ajuda a resolver tudo. E depois de tudo resolvido, você tem certeza que foi Deus que colocou ele na sua vida, porque sem ele aquilo não teria sido resolvido com tanta facilidade. Barnabé é essa pessoa. Querido, você pode ser Barnabé lá na sua empresa onde você trabalha. Você pode ser Barnabé na escola. Você pode ser Barnabé na faculdade. Você pode ser Barnabé na igreja. Você pode ser Barnabé dentro da sua casa, com seu pai, com seus irmãos. Isso é uma unção do Espírito Santo. Esse apelido foi dado a ele, a José, porque ele se tornou essa pessoa, na verdade, que significou o seu apelido. Na verdade, o nome Barnabé são dois nomes que os discípulos juntaram. Bar significa filho de. Quando você vê na Bíblia escrito Bar Jonas, era filho de Jonas. Bar Jesus era filho de Jesus. E quando vemos aqui Bar, eles acrescentaram: esse cara é filho de alguém. E aí eles acrescentam outro nome, que é Nabé. E quando eles acrescentam Nabé, eles estão se referindo a uma raiz de uma palavra. Nabé significa consolador, filho da consolação. Quem é conhecido como consolador, querido, no Novo Testamento? Quem? O Espírito Santo. Irmão, dizer que você parece um pastor fulano de tal é uma coisa. Dizer que você tem características de fulano é outra coisa. Agora, dizer que você tem características do Espírito Santo é diferente. Eles deram esse nome para José porque eles entendiam que Barnabé se tornou o consolador da igreja. Barnabé foi um homem que tinha uma identidade do Espírito Santo e que sabia obedecer à voz do Espírito Santo. Então foi esse título que deram a ele. Quando você lê João 14, quando Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros, vos enviarei o Paráclito, ou Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Esse texto quer dizer que Barnabé era o Paráclito na igreja. Barnabé se preocupava com as pessoas que estavam chegando. Barnabé era um discipulador. Barnabé era um consolador. Barnabé não era um destruidor de vidas. Barnabé era a pessoa do Espírito Santo se movendo em carne e osso. Esses títulos de consolador, encorajador, foi dado a Barnabé. Aquele que consola, aquele que encoraja, aquele que exorta. A maioria de nós, quando ouve a palavra exortação, pensa em alguém reclamando com alguém. Essa palavra exortação, querido, não é uma reclamação, não é uma dura que alguém está dando em alguém. Exortação é encorajar.
é dizer assim: querido, por aí não, é por aqui, eu te encorajo, eu vou contigo. Querido, você não conseguiu vencer esse pecado, mas eu quero te dizer, não te condeno, eu quero te ajudar a vencer esse pecado. Barnabé foi aquela pessoa, aquele levita, natural de Chipre. Chipre era uma ilha muito pequena, desconhecida, afastada de Jerusalém, mas era um lugar onde a terra valia, tinha um valor elevado, porque era uma ilha muito linda. E quando eu fui estudar o contexto de Barnabé ou de José, Barnabé era um dos descendentes, porque aquela ilha foi fundada, porque naquela época os moradores iam para determinados lugares e criavam suas descendências ali. E um dos filhos de Noé, Jafé, foi um dos fundadores de Chipre. Dá a entender que Barnabé ou José era um dos descendentes de Noé. Havia uma bênção geracional sobre a vida de Barnabé. Havia um entendimento naqueles dias. Barnabé se tornou um homem generoso. Barnabé se tornou o exemplo de uma pessoa que vivia, praticava a generosidade que o Espírito Santo quer. Barnabé se tornou o modelo que o Espírito Santo queria gerar em Jerusalém. Então Barnabé começa o seu ministério no anonimato. Vê uma oportunidade. Ele obedece à voz do Espírito Santo. O melhor ministério, o melhor caminho para você começar um ministério é ouvindo a voz do Espírito Santo. Não é alguém te reconhecendo e derramando óleo sobre sua cabeça. Barnabé não esperou alguém chamar ele do meio da multidão: vem para cá, nós queremos te colocar numa posição importante. Não, Barnabé simplesmente reconheceu o que ele tinha. Barnabé foi um homem cheio do Espírito Santo, e o seu nome se tornou Filho do Espírito Santo, amigo do Espírito Santo. Se você perguntar para qualquer pastor quais são as pessoas que mais podem ajudar no ministério na igreja, é alguém cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo, é muito fácil você lidar com elas. Pessoas cheias do Espírito Santo, é muito fácil Deus lidar com elas. Pessoas cheias do Espírito Santo, você tem a alegria de caminhar perto delas. Elas são pessoas que têm identidade, elas são pessoas que têm caráter, elas são pessoas que têm princípios, mas elas são pessoas com um coração muito simples. A minha oração hoje é para que essa igreja seja cheia de Barnabé, a começar por mim. O que é que nós estamos fazendo aqui, gente? O mundo lá fora está indo para o inferno. Quantas pessoas precisam de Jesus? O que é que nós podemos fazer a partir de hoje para alcançar essas pessoas para Jesus? Nós cantamos músicas tão lindas aqui, nós adoramos, nós temos um bom louvor, nós temos um bom lugar, nós temos espaço para tanta gente. Se o Espírito Santo nos encher, se o Espírito Santo derramar sobre nós essa unção que derramou sobre Barnabé, e eu acredito que o Espírito Santo quer fazer isso, ele quer fazer isso. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Ele quer nos encher, porque Ele é o mais interessado. Ele era o mais interessado na igreja em Jerusalém. A igreja estava sendo perseguida. Vá um pouquinho além aí, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 26. Antes de ler, olhe para cá um pouquinho, deixa eu te explicar o contexto. Esse texto que nós vamos ler, Saulo havia se convertido ao Evangelho. Saulo era recém-convertido ao cristianismo.
Saulo estava indo para Damasco para matar os cristãos. Saulo era um assassino, Saulo era conhecido como um terrorista da igreja. Dizem que Saulo matou centenas, talvez até milhares de cristãos. Saulo não era um cara comum. Um cara muito inteligente, que estudou em nível muito alto, se considerava servo de Deus, e agora por direito, por servir a Deus, ele queria matar os cristãos que estavam dizendo-se filhos de um Deus, de uma seita, e matar aqueles que estavam seguindo um certo Jesus, que morreu e disseram que ressuscitou. E quando Saulo está indo para Damasco, Jesus aparece ali para Saulo, Saulo cai por terra, fica cego, é levado para a casa de Ananias, e na casa de Ananias, Saulo se converte ali, é batizado, é curado da visão, e Saulo começa a pregar em Damasco. Ele começou de imediato, e ele começa a pregar em Damasco. Só que em Damasco começaram a perseguir Saulo, porque muitas pessoas disseram que Saulo estava enganando. Eles não acreditavam na conversão de Saulo. Foi aí quando Saulo vai para Jerusalém, e veja o que aconteceu. Assim que chegou a Jerusalém, versículo 26, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas Barnabé, diga, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado em nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Perceba a diferença aqui na vida de Barnabé. Barnabé não era um dos discípulos diretos de Jesus. Havia outros, Pedro, João, Tiago. Havia pessoas com níveis muito mais altos de autoridade na igreja de Jerusalém. Mas havia algo no coração de Barnabé. Quando ele soube que Saulo estava na cidade, e que Saulo estava querendo pregar o evangelho, Saulo estava querendo falar daquilo que aconteceu na sua vida. Ele percebeu que Saulo estava sendo excluído da igreja. Eu não sei se você entende. Saulo não tinha mais amigos. Os amigos que Saulo tinha no judaísmo, todos se voltaram contra ele agora e queriam matá-lo. Por outro lado, Saulo também agora não tinha amigos na igreja, porque nem a igreja acreditava na conversão de Saulo. Você pode imaginar a situação que aquele homem estava? Era alguém que não se adaptava mais no mundo, mas não tinha espaço na igreja. Um grande pregador, um grande homem, uma promessa de Deus sendo desperdiçada, como às vezes na igreja acontece. É o cara que foi drogado, é o cara que foi homossexual, é a moça que foi prostituta, é alguém que teve uma vida duvidosa, é alguém que teve um caráter errado lá fora no mundo, e chega na igreja e fica todo mundo olhando assim de canto de olho. Será se ela se converteu mesmo? Será se ele realmente é crente agora? Vamos deixar ele aí 1 ano sentado no banco. Não dá o microfone para ele agora não, porque se você colocar ele no microfone, ele pode gostar do microfone e ele não foi tratado ainda. E às vezes essas pessoas vão desanimando. Às vezes essas pessoas se sentem excluídas, com um grande potencial, sendo desperdiçados. Mas Barnabé, que tinha o Espírito Santo, e sabia quem estava nele, e quem sabe que é guiado pelo Espírito Santo não tem medo de nada. Barnabé não tinha nada para defender, Barnabé não tinha uma religião para defender, Barnabé não tinha uma sinagoga para defender. Barnabé só tinha uma coisa:
ele acreditava no poder do Espírito Santo. Quando ele olhou nos olhos de Saulo, ele disse: cara, me conta a sua história. E Saulo começa a contar a sua história para Barnabé. Quando Barnabé ouve a história, Barnabé disse: cara, eu vou te ajudar, vamos comigo. E a Bíblia diz que Barnabé foi e abriu as portas da igreja em Jerusalém. Paulo entra na igreja, começa a pregar o evangelho, e o testemunho de Paulo foi poderosamente poderoso naqueles dias. Sabe por quê? Porque Barnabé foi o homem usado por Deus para abrir as portas para Saulo, um homem que ninguém acreditava nele. Onde estão os Barnabés de hoje? Será se nós não estamos complicando demais o evangelho? Será se nós não estamos colocando o evangelho num nível profundo demais que as pessoas não conseguem alcançar? Será se nós não estamos complicando a simplicidade do evangelho? Eu estou falando isso porque Deus compartilhou conosco essa semana sobre isso. O reino de Deus, ele é tão simples que até uma criança pode entrar, mas ele é tão puro que só uma criança pode entrar. Mas quem julga as pessoas no reino de Deus não são as pessoas, quem julga é o próprio Espírito. Quando Barnabé olhou nos olhos de Saulo, e Barnabé identificou que o mesmo Espírito que estava em Saulo era o mesmo Espírito que estava nele. Quando Barnabé identificou que aquele homem era um homem realmente convertido, Barnabé disse: cara, vamos comigo, eu vou levar você e eu vou abrir as portas para você. Então Barnabé, além de consolador, ele era um abridor de portas para aqueles que precisavam de portas abertas. Que hoje Deus nos dê essa unção de abridor de portas para as pessoas. Pode ser um adolescente, pode ser uma criança. Não duvide do que uma criança pode fazer no reino de Deus cheio do Espírito Santo. Não duvide do que um adolescente pode fazer. Não duvide do que uma pessoa até inexperiente pode fazer no reino de Deus. Nós precisamos voltar para as coisas simples do reino de Deus. Diga: Senhor, faz de mim. Diga: Senhor, faz de mim um abridor de portas e um consolador. Essa foi a segunda vez que a Bíblia menciona sobre a história de Barnabé. Pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, elas sempre vão fazer aquilo que o Espírito Santo faz. Ninguém precisa mandar uma pessoa cheia do Espírito Santo fazer nada. Ela faz porque ela entende o que precisa ser feito. Por isso que é fácil guiar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Irmãos, coisa mais difícil é você guiar uma pessoa cheia de religião. Porque uma pessoa cheia de religião, ela tem uma carga muito pesada para carregar. Mas hoje Deus quer tirar todo o fardo dos nossos ombros. Nós queremos entrar nesse lugar de liberdade. Nós queremos tornar as coisas simples e leve para nós e para as pessoas. Barnabé, irmãos, ele entendia que a igreja precisava dele, e ele se colocou naquele lugar. Não diz que ninguém chamou, ele se colocou na brecha, e o próprio Espírito Santo começou a usar. Agora um detalhe: Barnabé não fazia isso pela própria cabeça. Barnabé fazia isso porque era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Barnabé sabia que aquela obra não era natural. Nós precisamos nesses dias de buscar esse sobrenatural de Deus. E em último lugar, vá para Atos capítulo 11, a terceira vez que se destaca o nome de Barnabé. Atos capítulo 11, você vai no versículo 19. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Além deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene
e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja de Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Olhe para cá um pouquinho. A igreja estava bombando em Jerusalém e nos arredores. É como a igreja estava crescendo aqui nessa região, 100, 200 quilômetros. Eles só sabiam notícias que pessoas levaram o evangelho e o Espírito Santo estava batizando pessoas. As pessoas estavam aos montes entregando sua vida a Jesus. Não tinha discipuladores, não tinham líderes que cuidassem, não tinham pessoas que ajudassem. Quando chegou a notícia a Jerusalém, disseram: rapaz, tem tanta gente convertida em Antioquia. Não tem discipuladores maduros, não tem pastores, as pessoas estão se convertendo, mas ninguém cuida delas. Quando a notícia chegou a Jerusalém, nos ouvidos de Pedro, de João, de Tiago, que eram os líderes, quem foi que eles pensaram para enviar para lá? Quem? Alguém cheio do Espírito Santo. Esse cara, eu conheço um cara que vai dar certinho para essa obra. O cara é manso, o homem tem um coração. Cara, é igual você enviar o Espírito Santo para Antioquia. Ninguém melhor do que Barnabé. Eu não sei se você entende o que Deus está querendo falar conosco hoje. Que as coisas são bem simples, Adriana, bem simples. Ela pode começar dentro do seu quarto, dentro da sua casa, elas podem começar aqui. Irmãos, Deus está fazendo algo no Brasil, muito simples e muito grande. Eu estive quarta e quinta-feira no presbitério do Mevan, lá em Campinas. E eu fiquei ali olhando para aqueles homens simples, pensando: Deus, o que é que o Senhor está fazendo no Brasil? Coisas pequenas estão surgindo em lugares pequenos, mas o que Deus tem nos revelado através disso, eu sei que outros ministérios têm feito a mesma coisa. Deus está levantando nesse tempo pessoas simples, porque o tempo dos artistas passou, querido. O tempo dos grandes pregadores de renome, que juntavam pessoas em estádios, passou, querido. Deus está se manifestando em lugares simples, com pessoas simples e talvez com poucas pessoas, para fazer grandes coisas. Nós precisamos entender o que o Espírito de Deus está ministrando nesses dias. Deus não quer usar um homem para fazer grandes coisas. Deus quer usar a sua igreja para fazer grandes coisas. Deus está levantando hoje os Barnabés desse tempo, pessoas que não vão ficar olhando a necessidade, pessoas que não vão ficar olhando o que está dando errado, pessoas que vão se dispor e dizer: pastor, eu posso fazer? Pode. Pastor, mas eu não tenho capacidade. Não importa, vá orar e que o Espírito Santo mandar você fazer, você faz. Você não precisa ser reconhecido para você começar a fazer algo. Sabe por que Barnabé foi reconhecido aqui? Nesse momento ele foi chamado. Ele não se ofereceu, ele foi reconhecido na igreja de Jerusalém. Porque ele começou antes fazendo algo quando ninguém queria fazer. Imagina ele se expor a Saulo. Se Saulo realmente estivesse mentindo como desconfiavam, ele poderia ter sido morto por Saulo. Barnabé se coloca nessa posição. E quando eles disseram: não vamos enviar Barnabé para Antioquia, veja no versículo 23. Tendo Barnabé chegado a Antioquia e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos. Diga: encorajava a todos. Não, vamos repetir, está meio sem coragem, tá? Encorajava a todos. Está melhorando. Diga: encorajava a todos.
Por que eles estavam encorajando a todos? Sabe por quê? Porque ele estava encorajado, ele não estava desanimado. Pessoas desanimadas não encorajam, querido, precisam de encorajadores. Você está desanimado ou você está encorajado hoje? Você está encorajado? Quem se sente encorajado hoje? Aleluia, conto com você. Ah, mas eu estou encorajado, mas não levantei. Você perdeu uma grande chance de dizer para Deus que você está encorajado, para Deus derramar mais graça sobre você. Barnabé viu as pessoas, alegrou-se no coração. Ele se alegrou quando ele viu. Barnabé era aquele cara apaixonado por pessoas novas convertidas. Barnabé era apaixonado por ver a igreja de Jesus crescer. Barnabé era apaixonado por cuidar de meninos espirituais. Que Deus traga de novo esse amor ao nosso coração. Amém? Nós vamos começar de novo. Nós precisamos desse lugar de batismo de novo, desse lugar simples. Nós precisamos nos alegrar de novo para encorajar. E Barnabé disse, e a Bíblia diz que ele alegrava-se com eles e encorajava todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Veja o versículo 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Você quer melhor? Irmãos, quando a Bíblia chama alguém de bom, você lembra que quando aquele jovem rico chamou Jesus de bom, Jesus mesmo não aceitou isso. Ele disse, bom, só Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele era um homem bom. Então quem dizia isso era o Espírito Santo, está escrito na Bíblia. Ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de fé. Por que ele era bom? Porque ele tinha o Espírito Santo. Por que ele era cheio do Espírito Santo? Porque ele quis deixar o Espírito Santo conduzir a vida dele. Por que ele era um homem cheio de fé? Porque ele decidiu abrir mão de tudo, entregou tudo que tinha e deixou nas mãos de Deus a sua vida. Então, se você quer ser um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, você precisa dessas três coisas. Aliás, resumindo tudo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou me tornar um homem bom. Bom no sentido de me preocupar com a salvação das pessoas, de querer o bem das pessoas, e um homem cheio de fé. E no versículo 24 diz assim: e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentadas ao Senhor. Versículo 25 diz: e aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. E em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Eita glória! O coração desse cara é constrangedor para nós. Cara que não tinha título, irmão, que nem foi chamado por Jesus, poderia ter ficado acanhadamente no cantinho dele, mas ele disse: não, eu não preciso de título, eu só preciso do Espírito Santo, ele vai me promover. Barnabé está lá em Antioquia, sabe assim, é igual você chegar num lugar, num rio assim, e você joga assim uma tarrafa assim, e salta peixe por tudo quanto é lado, aquele cardume, e você pensa assim: rapaz, eu não vou dar conta de pegar esses peixes tudo, eu preciso de mais gente para pescar comigo. Sabe de quem Barnabé lembrou? De Saulo. Dá a entender, irmãos, que Saulo não foi reconhecido em Jerusalém.
pregou em Jerusalém e sumiu do mapa. Saulo já estava novamente esquecido. O grande pregador do Evangelho, o homem que depois de Jesus revolucionou o mundo dos seus dias, o maior evangelista de todos os tempos, foi reconhecido apenas por Barnabé, não por Pedro, não por João, não por outros apóstolos. Você entende o que é isso? E a Bíblia diz que Barnabé voltou lá em Jerusalém e disse: Paulo, eu preciso que você vá comigo. Eu preciso que você vá comigo para Antioquia. Tem muita gente entregando sua vida a Jesus lá, e eu preciso que você me ajude nessa tarefa. A Bíblia diz que Paulo foi com ele, e Barnabé e Saulo pregaram o Evangelho em Antioquia. Milhares e milhares de pessoas conheceram Jesus. E se você ler um pouco mais para frente, você vai ler o texto dizendo que muitos sinais eram feitos por Barnabé e Saulo. Eles fizeram tantos sinais que o povo de Antioquia, que era uma cidade idólatra, chegou um momento que eles disseram para Barnabé e Saulo, começaram a se prostrar diante de Barnabé e Saulo, dizendo: os deuses desceram até nós. Saulo e Barnabé tiveram que rasgar a roupa e dizer: não, gente, nós não somos deuses, nós somos homens cheios do Espírito Santo. Nós não somos deuses, nós somos homens cheios do Espírito Santo. Nós não somos deuses, Deus não nos chamou para ser deuses, Deus nos chamou para ser homens cheios do Espírito Santo. Deus não nos chamou para ser deuses, Deus não nos chamou para ser pequenos deuses, Deus nos chamou para sermos homens falhos, pecadores, mas cheios do Espírito Santo. Você está errando, pastor, não consigo ser como Barnabé, não consigo ser como Saulo, eu ainda peco. Eles também pecavam, gente. Eles também se iravam, eles também eram tentados, mas eles entenderam que a graça que os alcançou era muito maior do que os seus pecados. A graça que te alcançou, alguém precisa acreditar em você, e você precisa acreditar em alguém. Quando Barnabé vai atrás de Saulo, eles passaram muito tempo em Antioquia, eles se reuniram com a igreja e ensinaram muita gente. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar para que o Espírito de Deus te desperte para aquilo que é o propósito de Deus. Vamos ficar em pé.